Então o Bald Mage mandou uma contribuição e falou assim: como você estuda e retém tantas informações? Olha, eu não tenho assim um método muito fixo, não. É, eu sempre mudo um pouco a minha rotina de estudos, porque eu vou testando novas possibilidades, né? Coisas que funcionam bem eu mantenho, coisas que não funcionam tão bem eu vou modificando. Atualmente, que eu estou me dedicando quase que 100% ao canal e coisas associadas, eu tenho lido de manhã algum texto de história, né? Que é algum livro de história que me interesse. Então, por exemplo, eu estava lendo semana passada e no início dessa semana também um livro mais novo que eu não conhecia ainda sobre a história da formação da Bíblia, né? Desenvolvimento histórico da Bíblia, que chama A History of the Bible. O autor é John Burton, ou Barton, acho que é Barton. E aí eu estava lendo esse livro, e à tarde faço pesquisas mais. O que chamam de leitura. Como é que o Mortimer Adler, naquele livro Como Ler Livros, chama isso sintópica, né? Eu faço uma leitura mais sintópica, que é o quê? Você pega uma pergunta, um tema, e vai pegando várias referências, geralmente coisas que eu já li em algum momento, ou que eu sei que existe, algo que eu já estou mais ou menos familiarizado com a coisa, e vou pegando, por exemplo, eu quero saber sobre o papiro de Pulver, pegando o vídeo da semana passada, né? Ou dessa semana. Semana passada, né? Nós estamos no primeiro dia da semana. O papiro de Pulver, eu quero saber o que é o papiro de Pulver, o que dizem sobre o papiro de Pulver. Então eu não vou numa fonte só. Eu fui em vários livros, né? Tem 3, pelo menos, referências principais, estão na descrição do vídeo, e li especificamente a parte desses livros sobre o papiro de Pulver. Eu não leio de capa a capa o livro nesse tipo de leitura. Na leitura que eu faço de manhã, sim, eu leio o livro de capa a capa, da primeira à última página, sem pensar em produzir alguma coisa a partir daquilo. Eu quero só realmente ouvir o que o autor tem a me dizer, basicamente. À tarde, não. À tarde eu jogo uma pergunta, eu quero saber alguma coisa específica, e aí eu vou em várias fontes ver o que diferentes pessoas me respondem sobre aquilo. Às vezes fica uma lacuna em algo que alguém falou, aí isso é preenchido em outro, ou às vezes um traz uma perspectiva que ele fala assim, ó, fulano pensa diferente, né? Conferir fulano de tal. Aí eu vou lá no fulano de tal e leio também o que ele tem a dizer. Então eu vou fazendo uma leitura que é essa chamada leitura sintópica, né? O mesmo tópico, mas a partir de uma bibliografia variada. E aí, mais pro final da tarde e à noite, eu trabalho com a produção aqui dos vídeos, né? De escrever o roteiro, de gravar, de editar. Tem sido assim o meu dia a dia. Mas já foi diferente. E provavelmente será para frente, né? Eu acho que o importante é isso, é você testando o que funciona para você. E sobre reter muita informação, eu acho que isso tem muito a ver com o meu interesse. As coisas que eu estudo genuinamente interessado, eu consigo me lembrar muito mais fácil, porque aquilo marca, né? Quando eu tento me forçar a ler uma coisa que eu não estou interessado, aquilo rapidamente se perde. Então eu já notei isso com muita nitidez, que é que quanto mais interesse eu tenho num tema, mais proveitoso eu estudo. É uma coisa até meio óbvia, né? Mas isso faz com que eu me dedique aos temas do meu interesse e não me dedique aos temas que não são do meu interesse. Então eu não me forço muito a ler coisas que não me interessam. Tipo assim, não sei nada sobre história do Brasil colonial, por exemplo. Mas eu não quero saber. Não é o que genuinamente assim, me empolga, me entusiasma. No momento, pelo menos. Então eu não vou ler isso, porque eu sei que não vou aproveitar de nada. Eu vou só ficar passando o olho em cima das páginas. Então eu respeito assim, né, o meu interesse. E eu acho que isso contribui muito para a questão da memória. E fora isso, né, eu sempre que eu vou falar alguma coisa, por exemplo, em vídeo, eu dou uma consulta, eu volto, né, faço uma revisão daquilo que eu já li. Então, assim, eu não guardo tudo isso simultaneamente na cabeça, né? Os assuntos de todos os vídeos que eu fiz no canal, se me perguntar assim, responde a pergunta que você respondeu em tal vídeo, que, sei lá, tem 3 meses, às vezes eu não vou saber responder mais, eu teria que voltar. Né? Então tem isso também, eu estou sempre voltando, à medida do necessário, né? Em certos temas. Mas basicamente isso, né? Como que eu estudo e como que eu retenho informações. A Adriana Rodrigues mandou uma contribuição também, falou que boa noite, poderia contar um pouco sobre a sua dissertação e interesse pela divulgação científica em conteúdos de história? Valeu, Adriana. Poderia. Para quem não sabe, eu fiz graduação em História, mestrado em História e estou terminando o doutorado em História. Né? Na verdade, falta defender, a tese está pronta. E tanto
a conclusão de curso, o trabalho de conclusão de curso, o TCC, a dissertação e a tese, agora, tem a ver com a relação entre ciência e religião, né? As relações históricas entre ciência e religião, mais especificamente sobre a relação entre biologia e cristianismo nas suas expressões, principalmente fundamentalistas, né? E fundamentalista é um termo que eu uso sem nenhum juízo de valor aqui, é o termo histórico mesmo, que um grupo de cristãos nos Estados Unidos, no início do século XX, aplicou a si mesmo, né? Eles se chamavam de fundamentalistas. Depois o termo acaba se sujando na mídia, principalmente a partir ali dos anos 20 e 30, e eles param de usar esse termo. Aí hoje se tornou um termo meio genérico, né? Que se fala de fundamentalismo islâmico, fundamentalismo de qualquer religião, mas historicamente o meu objeto era esse, era o cristianismo fundamentalista de matriz norte-americana e a sua resistência ao ensino de evolução, principalmente, né? Então, na graduação eu estudei os livros dos fundamentalistas, que é uma coleção de 12 volumes escritos por teólogos conservadores dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, explicando a sua posição, né? O que eles acreditam, o que eles não acreditam, a que ideias dentro do próprio cristianismo eles resistem e quais que eles propõem, e a relação disso com o ensino de biologia naquela época, né? Com a questão de não só de biologia, mas da ideia geral de evolução cósmica, né, de que o mundo é muito antigo, de que o universo é muito antigo, e por aí vai. Depois, na dissertação de mestrado, eu estudei uma revista que chama Evolution, a Journal of Nature, dos Estados Unidos, que é uma revista anti-fundamentalista. Então, nesse período, esse grupo, né, de fundamentalistas estava propondo leis para impedir o ensino de evolução nas escolas, e aí surge essa revista como uma tentativa de fazer frente, né, a essas leis, a esses projetos de lei anti-evolucionistas. E aí eu estudei essa controvérsia nos Estados Unidos. Aí no doutorado, eu estudei essa controvérsia no Brasil. Como é que essa discussão sobre fundamentalismo, evolução, criacionismo, anti-evolucionismo nas escolas chega no Brasil, principalmente a partir da década de 60. Então é essa a minha tese, né? Talvez seja um pouco menos interessante para a maioria, né? Até para mim mesmo, do que alguns temas que eu abordo aqui no canal, mas é a trajetória que a gente segue nessa hiperespecialização, né, dentro da vida acadêmica. Mas é isso, então minha pesquisa eu diria que o campo mais amplo é relações históricas entre ciência e religião, que tem até uma playlist aqui no canal, né? Um curso que chama Ciência e Religião através da História, que eu falo de outros períodos, né? Falo de Francis Bacon, de Darwin, de Galileu antes, né? De Giordano Bruno. Tem uma playlist sobre Hipátio de Alexandria, uma playlist sobre Spinoza. Então tudo isso me interessa. E aí dentro disso eu me especializei na questão do embate no século XX entre expressões mais conservadoras de cristianismo e evolução. Mais ou menos isso. E o meu interesse pela divulgação científica em conteúdos de história, na verdade, eu não, a minha divulgação científica, ela não é tanto assim um projeto social, né, como eu sei que várias outras são. É mais uma expressão assim de, pô, eu gosto muito de certos assuntos, gosto de falar sobre eles. O canal do YouTube é uma ótima ferramenta para eu ter um estímulo para continuar pesquisando sobre esses temas e conversando sobre esses temas com uma comunidade cada vez mais ampla, né? O canal cresceu bastante, tem várias pessoas conversando é, é, com a gente aqui sobre esses assuntos meio que não se ouve falar tanto, né, em outras áreas. Então, assim, eu não penso tanto assim o meu canal como um projeto de divulgação científica. Ainda que eu possa usar isso ao meu favor, assim, né, para legitimar o meu canal. Academicamente, socialmente, mas sinceramente é mais uma conversa aqui de alguém que gosta muito genuinamente desses assuntos com pessoas que gostam genuinamente desses assuntos.